essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Afinal de contas, ninguém quer plantar o capim errado para o tipo de criação que essa pessoa tem. E falando em ovelha, é uma dúvida frequente. Que tipo de capim é o melhor? Que tipo de capim eu planto em minha terra para fornecer os meus ovinos? E isso nós vamos explicar nesse vídeo, a forma, o que é que você tem que fazer para escolher a pastagem correta. Fique aí que esse vídeo vai trazer muitos aprendizados importantes para você começar ou potencializar a sua criação. Vamos nessa! Olá, criador! Olá, criadora! Homem e mulher do campo e da cidade. Olha, eu me chamo Rildo Teles, da família Agroteles, e nesse canal nós falamos sobre vivência, que é viver na roça, criação e produção. Você cria para produzir. E essas ideias é para você ficar sabendo de tudo que acontece no universo rural. Como viver no campo e do campo. Porque viver no campo é fácil, aliás é uma vida tranquila, mas viver do campo é mais desafiador. E esse canal tem essa proposta, ajudar você a viver do campo. E no campo a gente cria negócios. Um dos negócios é criação de ovinos, criação de gado. E nós vamos falar nesse vídeo hoje sobre qual pastagem escolher para a sua realidade. Afinal de contas, existe uma variedade de capins hoje no mercado, na sua região. E você precisa saber qual é o ideal para eu implementar na minha propriedade. E olha, aqui nesse cercado, o cercado pequeno, o cercado de teste, nós temos 4 tipos de capim. E todos os 4 têm dado muito bem, porque nós usamos como teste. E nós vamos falar quais são esses 4 que nós temos aqui. Mas então, olha, escolher a pastagem ideal para o seu tipo de projeto é uma atitude muito decente. Porque a comida é o que vai determinar a produção. Se você vai ganhar dinheiro ou não, se os seus animais vão ter bom rendimento ou não. E aí, a gente trouxe aqui algumas ideias importantes, né? Vamos dizer, algumas dicas importantes para você entender e fazer a escolha correta do capim. Mas antes da gente explicar, eu peço que você curta esse vídeo, dá uma olhada aí no nosso canal, tem muito vídeo mesmo. Inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificação, porque ele é muito importante para que você possa ser notificado toda vez que a gente publica um vídeo. E todos os nossos vídeos são vídeos voltados para ensinar você a produção certa, a criação certa. Mas então nós vamos começar a dizer o que é que você deve levar em consideração. Adoro essa palavra. Para você escolher a sua pastagem, primeiro, olhe o capim que suporta as condições climáticas da sua região, né? Por exemplo, se tem uma região quente, veja qual capim suporta uma região quente. Vou dar um exemplo bem bacana, o búfalo resiste bem à região quente. Vai ter capim também que resiste mais a regiões frias, que tem até, vamos fazer, geadas, tem capim que suporta geadas, então você vai lá e pesquisa. Outra coisa dentro da questão do clima é a precipitação anual necessária para esse capim produzir. Tem capim que produz bem, né, numa precipitação até de 400 milímetros anuais, mas tem capim que vai necessitar acima de 800 até 1.200. Então, tem capim que é bom, olha, dá uma pastagem excelente, bonita, mas na minha região chove pouco e esse capim precisa de mais chuva. Não cometa esse erro de colocar um capim que quer uma precipitação maior e você coloca na sua região, você vai ter prejuízo. Porque quando chegar no verão, esse capim vai morrer, você vai ter que plantar. E mesmo que ele não morra, ele não produz muito bem porque não recebe o total de água necessária. Percebeu então? Veja o capim que é adequado à sua região. Olha, outra coisa que eu devo levar em consideração é sobre o solo que eu tenho, que você tem em sua propriedade. Tem capim que produz em solos arenosos, tem capim que prefere um solo mais argiloso e, claro, a ideia mais principal é a fertilidade. Tem capim que produz bem em solos menos férteis. Já tem capim que precisa de uma fertilidade maior e outros média. Então você vai pesquisar aí esse capim que prefere uma fertilidade maior e ver a sua região.
Olha, uma coisa bacana, se você puder, e é fácil, faz uma análise de solo. Análise de solo é uma atitude, o dinheiro que você vai investir, quando você segue os passos da interpretação de solo, paga muito mais o investimento que você fez. Porque você vai produzir mais em menos espaço, fazendo, incluindo o capim certo em sua região e fazendo, claro, a adubação correta também, caso necessite. Beleza? Então, olhe a fertilidade do solo. Sabe uma coisa também que eu levo em consideração? É a produção, né, de matéria seca por hectare desse capim. Vai ter capim que produz até 18 mil quilos de matéria seca. É muita matéria seca, né, em um hectare. Mas vai ter capim aí que vai produzir 6 mil quilos, outros até menos. Então você também faça esse balanço, o capim que produz mais, né, dentro da sua realidade, e aí você vai chegar e bater certinho. Nós vamos fazer aqui um adendo, né? Vamos vender aqui, fazer um jabá, né? Vender aqui o nosso peixe. Nós temos um curso, você pode, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse curso foi feito com aulas síncronas, que foi aula ao vivo, mas a gente filmou as aulas e nós deixamos disponível para você assistir essas aulas. Nesse curso tem planilha, nesse curso tem PDF. E um dos assuntos é sobre pastagem, sobre alimentação. E nós trazemos alguns pastos, trazendo as características dele. E você vai ver, né, balancear e ver qual é o ideal para você. Então faça esse curso. Claro, nós não falamos só de alimentação, falamos de sanidade, falamos de planejamento, nós falamos de estrutura, de genética, de marketing. É um curso completo para você entender tudo sobre a criação de ovinos. Mas vamos voltar aqui. Veja bem. Outra coisa que eu preciso ver é o teor de proteína desse capim. Como eu disse, tem capim que tem mais proteína e tem capim que tem menos proteína. Então, o máximo de proteína que você conseguir, né, um capim com maior nível de proteína que adeque à sua realidade, é interessante. Porque a proteína é um elemento muito importante para a produção, para as ovelhas, as vacas, produzir leite, para os carneiros ajudar a engordar, é um ótimo volumoso. Quanto mais proteína, eu coloco menos proteínas no meu balanço, no meu balanceamento, né, na minha formulação de ração. Então, proteína é também uma questão que deve ser levada em consideração. Mas não esqueça, quando você plantar, não é só plantar e largar o capim. O capim precisa de manejo, você precisa manejar bem esse capim. E quais são os elementos dentro do manejo? Você saber a hora certa de colocar os animais e a hora certa de tirar os animais. A lotação também, né? Você entendendo, você calcula a sua terra e sabe quantos animais você pode colocar num determinado tempo dentro desse capim. É também importante. Reposição de nutrientes, né? O capim, quando ele é pastado, ele perde nutrientes. A planta, né, você já deve ter estudado nas aulas de ciências, ela produz seu próprio alimento. E quando o animal pasta, não tem alimento produzido pela planta. Então ela precisa que você reponha os nutrientes para ele brotar novamente. Então é interessante que você faça isso. Pode ser uma adubação orgânica ou uma mais sintética. Beleza? Mas vamos lá. Outra coisa dentro do manejo do capim que você não pode esquecer é o controle das pragas, né? Tem capim que já é resistente às pragas. A maioria deles tem uma resistência. Aqui em nossa região, em São João da Fortaleza, o nordeste da Bahia, nós temos pouca, mas é pouca mesmo, pouco trabalho com as pragas. A gente concorre muito com a formiga, né, que corta, a gente concorre também a lagarta de vez em quando, nem sempre. A cigarrinha menos, mas essas pragas, elas devem ser controladas para que a produção seja excelente. E as ervas daninhas, né, você deve controlar de forma com controle. A gente chama aqui mondar o pasto, para que a competição por nutrientes da terra, por luz solar, seja diminuída e o seu capim vai produzir bem. Olha, então eu já falei dos capins,
né, o que você deve fazer para escolher um bom capim, e ainda dei umas dicas de manejo que você pode fazer em sua propriedade. Então, gente, como é a resposta? Hildo, existe um capim ideal para todo mundo? Não, o capim ideal é para a sua realidade. Se você já tem um capim, analise, está produzindo bem seu capim, então você não precisa trocar, está ótimo. Você vai começar, então olha esses elementos e veja quais são os capins mais ideal. Olha, aqui na nossa região chove em média 600 a 800 milímetros, né? Aí em média, vai ter anos, esse ano mesmo aqui vai ser, tá sendo meio devagar, né? O nosso Nordeste baiano tá na iminência de uma seca aí, não sei, não podemos saber. Então esse ano vai ser baixo a precipitação, mas tem ano que chove até acima de 800 e a média aqui é 600 a 800 milímetros, né? O que acontece, gente? O que acontece? Nós aqui testamos nessa nossa propriedade o capim lanzudo, que é um capim nativo, nós plantamos ele por ramos. O Tifton, nós trabalhamos aqui também com o Tifton. Temos o Tamani, é a maior produção dessa pastagem aqui atrás, e também o Maasai. Qual é o melhor, Hildo? Cada um tem a sua estrutura. O Tamani tem a palatabilidade, o Tifton, ele é muito bom na produção por hectare, ele produz mais, ele rende mais. O lanzudo também tem a palatabilidade também, e os custos, né? Para você plantar ele, os custos do lanzudo não é só o trabalho, porque a semente aqui nessa região nós conseguimos grátis. Então, e você deve levar também essa questão. Eu não coloquei, mas o valor, o preço, dá para investir? Não dá? Enfim, só não é indicado como pastagem o Brachiaria decumbens. Aí eu não indico para você, porque o Brachiaria decumbens ele se adequa muito dentro dessas questões que eu trouxe aqui. Pastagem ou fertilidade de solo, ele tem resistência a algumas pragas, mas não é um bom capim para ovinos, viu? Ele não é um bom capim para ovinos, mas para bovinos, aí sim já é um capim interessante. Belezinha, gente? Então assim, o ideal vai depender da sua realidade. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aproveita, curta, inscreva-se no nosso canal, entre para o nosso grupo. Nós temos um grupo, vou deixar também um link aqui do nosso grupo. E lá nós trocamos ideias constantemente. Inclusive surgiu hoje essa pergunta: qual é a pastagem melhor? E aí a gente trouxe a resposta baseado em nossos estudos, trouxemos aqui. Eu quero que você ative o sininho também, para ficar sabendo toda vez que a gente publica um vídeo. Por hoje é só e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fui!